Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. Lá no finalzinho, o último capítulo do Evangelho de Marcos, que tem 16 capítulos. E nós vamos fazer duas leituras no tema de hoje. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui hoje. Eu não agradeço por praxe, eu agradeço com sinceridade de coração ao meu Senhor, que me permitiu estar aqui nessa noite para glorificar o seu nome junto com os irmãos, em nome de Jesus. Agradeço também a vida do meu pastor, que nos dá a oportunidade nessa noite. Meu pastor que nesses últimos 12 anos tem cuidado muito bem de nós, sendo um instrumento de Deus para cuidar da nossa vida. E eu pensava hoje, da cabeça aos pés, ele tem cuidado da gente para a glória do nome de Jesus. Tem sido uma bênção para o nosso coração, aos nossos pastores, nossos professores, os nossos líderes. Damos graças a Deus porque temos aprendido muito do Senhor através da vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar hoje, irmãos, a respeito do desenvolvimento dos dons do Espírito. Então eu queria que as próximas leituras que a gente for fazer, você prestasse bem atenção nos detalhes do texto que nós vamos ler. Se você prestar atenção nos detalhes do texto e você tiver convicto o seu coração a respeito daquilo que Deus já disse que quer fazer nessa noite, você pode sair daqui nessa noite com um dom de Deus e um presente novo da parte do Senhor para a sua vida. Eu estou convicto disso, porque quem convenceu os nossos corações foi o Espírito de Deus. Amém? Capítulo 17 do livro de Lucas, vamos ler a partir 16, vamos ler a partir do versículo 17. Amém? Capítulo 16 do livro de Marcos, amém? Vamos ler a partir do versículo 17. É que eu estava aberto em Lucas. Aqui, ó. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Nós vamos até o finzinho, amém? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Ainda abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Você vai ficar sentado mais um tempinho, então cooperem comigo só mais um pouquinho de pé. Amém? Versículo 1 ao 11, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala por Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Por gentileza, tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Como é bom nesses 12 primeiros dias do ano, nós estarmos aqui
na presença de Deus, buscando ao Senhor por cada dia, cada mês do ano de 2019. Eu agradeço a Deus porque acredito que esse já é o terceiro ano que fazemos isso, né, pastor? E a cada ano o Senhor tem nos abençoado cada vez mais. Nós temos crescido no conhecimento de Deus e o nosso ano tem sido muito mais abençoado por conta daquilo que temos recebido da parte de Deus. Eu queria nessa noite, irmãos, ministrando a respeito dos dons espirituais, parar para pensar com você algumas coisas que são importantíssimas a respeito deles para que a sua vida seja edificada. Eu gostaria de falar sobre a importância de tê-los para a continuidade daquilo que Deus quer fazer e falasse para você que a pessoa do Espírito Santo é com certeza a doutrina mais necessária para a igreja do Senhor Jesus Cristo em qualquer época que ela já tenha estado em nome de Jesus. Eu costumo dizer e costumo pensar que a grande necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo é que os crentes no Senhor Jesus Cristo conheçam a palavra que revela o Deus da palavra. É que nós conhecemos a palavra de Deus de tal maneira que possamos guiar toda a nossa vida através daquilo que ela diz e daquilo que ela ministra através das suas páginas e do conhecimento. A segunda grande necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo é que esses que meditam na palavra de Deus sejam cheios do Espírito Santo. Depois da salvação, essas são as duas grandes necessidades da igreja. Que os crentes conheçam a palavra e que eles sejam cheios e cheias do Espírito Santo. Conhecendo a palavra, nessa noite, eu quero que você entenda que, estando cheio do Espírito Santo, é importante que você desenvolva, através do Espírito Santo, tudo aquilo que Deus prometeu e disse ao seu respeito. Você não pode deixar de fora de querer ser inundado, de querer desfrutar de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais que o Senhor nos deu através do seu Espírito Santo. Para que a gente compreendesse melhor esse desenvolvimento dos dons do Espírito Santo, orando a Deus, eu pedi para que o Senhor me desse uma palavra onde a gente pudesse exercitar o texto de tal forma que você pudesse compreender por que é necessário que você tenha os dons do Espírito Santo na sua vida. Eu creio, irmãos, que a partir daquilo que Deus quer fazer, através dos dons da nossa vida, não há lugar no mundo que nós não possamos alcançar, e não há dificuldade que nós não possamos vencer, e não há tristeza que irá aguentar uma igreja cheia do Espírito Santo, abundando nos dons do Espírito, vivendo a realidade da igreja, assim como Deus intentou para que a igreja vivesse para a glória do seu nome. Então eu queria, irmãos, pensando nessa noite, que você mais uma vez aí sentado, abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que o Deus que me entregou essa palavra vai falar profundamente com você através disso. 2 Reis, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Enquanto você abre a sua Bíblia, você sabe que o final do livro de 1 Reis e o início do livro de 2 Reis contam a história de dois profetas, Elias e Eliseu. Elias surge no cenário profético de uma forma bastante particular. No capítulo 17, versículo 1, fala Elias de Tisbe, ou Elias o Tisbita. Elias não é contado a sua genealogia, da onde ele veio, da onde ele surgiu, quem eram seus pais, qual que era a sua linhagem profética. Simplesmente a palavra de Deus apresenta o nome e o lugar de onde ele era. E muitos estudiosos dizem que o motivo pelo qual a Bíblia apresenta que ele era de Tisbe era porque era muito raro alguém ser de Tisbe. Era muito difícil haver alguém que fosse de Tisbe. Tisbe era um lugar longe dos holofotes, ele era um lugar longe do conhecimento das pessoas, ele era um lugar pequeno, um lugar afastado. Assim também como Deus escolheu, através do Espírito Santo, a falar para Isaías que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que os primeiros salvos, que os primeiros homens e mulheres de Deus, surgiria de um lugar distante,
da terra de Zebulon e Naftali, da Galileia dos gentios, seria dali que Deus levantaria um povo e veria primeiramente a luz, que iria iluminar todas as nações, e todas as nações receberiam o evangelho. Elias também surge daquele lugar. E Elias surge naquele lugar no momento crítico do povo de Israel. Porque o povo de Israel e as nações em volta, todos eles estavam completamente desviados. O momento que ele surge, Acabe reinava no trono. E Acabe, para fazer uma boa vizinhança, casou com uma filha de um dos reis vizinhos, Jezabel. E você sabe que quando você casa, isso fica importante já como aplicação para a sua casa. Quando você sabe que quando você casa, Paulo já nos disse para que a gente, quando casasse no Senhor, não é verdade? Acabe não casou no Senhor. E o que acontece quando a gente junta duas pessoas que têm vidas diferentes na mesma casa? Nós temos que nos adaptar. E às vezes imagino eu, que Acabe tentando ser um bom anfitrião na sua casa, permitiu que Jezabel trouxesse a sua cultura para dentro do palácio. Que ela trouxesse os seus deuses, que ela trouxesse a sua adoração. Mas Jezabel não só ficou contente com isso, mas fez com que todo o povo de Israel se desviasse. Elias surge nesse momento onde a religião que deveria levar o povo a Deus era completamente desviada e longe do Senhor. Ele profetiza no tempo de Acabe, enfrenta os profetas de Baal e de Azera, vence todo o tipo de desafio que aparece diante dele. É confirmado pelo Senhor. Mesmo quando depois ele passa por aquele momento com Jezabel, o Senhor o confirma ainda. E mesmo depois, ele trazendo ainda a profecia vindo a ele a respeito dos 2 reis que ele devia colocar no lugar, e a profecia sobre o seu substituto, ele ainda continua trabalhando, agora com Eliseu participando do seu ministério. E Eliseu é outro homem que é importante para nós observarmos. Porque ele surge depois da fama de alguém que se levantou como um homem de Deus quando ninguém se levantava. Eliseu é considerado, e quando você abre a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, já por volta do capítulo 2, como era o moço que deitava água sobre as mãos de Elias. E Eliseu recebe de Deus o ministério. E ele recebe da parte do Senhor para fazer ainda o dobro de milagres que Elias fez. Os sinais e os dons de Deus, a manifestação daquilo que Deus queria fazer, era muito clara na vida de Elias e de Eliseu. Eu queria chamar sua atenção para a história da nossa igreja. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, começou debaixo do poder de Deus, com manifestações da parte de Deus e com poder do céu. Os crentes começaram a vir para a Assembleia de Deus por conta do batismo no Espírito Santo e da manifestação dos dons. Havia muitas igrejas na época que a Assembleia de Deus surgiu pregando o Evangelho. Os próprios Gunnar Wingre e Daniel Berg chegaram no Brasil e se hospedaram a princípio numa igreja batista, correto? E foram expulsos de lá, por quê? Porque existia uma doutrina do coração deles, existia uma manifestação no coração deles, existia uma chama no coração deles, que aquelas pessoas daquela época não conheciam. Então, debaixo do poder e do fogo de Deus, a Assembleia de Deus surgiu. Assim como Elias, que surgiu do nada, a Assembleia de Deus surge em Belém do Pará, no lugar de nada. E você às vezes se pergunta, quando a gente olha para a história da Assembleia de Deus, por que foi que Deus não mandou a Assembleia de Deus primeiro para São Paulo? Ou primeiro para o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro não, né? Ou primeiro para Minas Gerais? Por que Deus não começou a Assembleia de Deus em Belo Horizonte? Ou então em Curitiba? Você sabe por que Deus não começou a Assembleia de Deus em nenhum lugar desses? Porque hoje alguém contaria, por conta da aglomeração e da metrópole que era, então o evangelho se espalhou. Não. Para que ninguém se glorie, Deus começou a Assembleia de Deus num lugar onde nada havia, para que a excelência fosse o poder de Deus.
após o início dos nossos pioneiros, você percebe que assim como Eliseu substituiu a Elias, nós tivemos substitutos que continuaram com a chama. E aquela chama que começou pequena e se espalhou para o Brasil, o nosso pastor já falou isso várias vezes, se tornou um império no Brasil. A Assembleia de Deus é um império. E não se tornou um império por conta dos lugares melhores da sociedade, não. É por conta do poder de Deus que estava nos pioneiros, continuou naqueles que eles discipularam para a glória de Deus. Debaixo do dom do Espírito Santo, debaixo do poder de Deus, debaixo da profecia, da interpretação de línguas, da manifestação da fé de Deus, foi que a Assembleia de Deus cresceu e hoje nós somos 22 milhões. Agora eu quero que você se volte para a Bíblia, onde ela está aberta aí, e acompanhe comigo essa leitura. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. Ali ele disse, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E com eles, e chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E clamou, disse, ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pedaço de pau e lançou ali e fez nadar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e tomou. Marque aí o versículo 6 e 7. Fique com eles na sua mente. Próximo versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar que o homem de Deus lhe falara, que é o que tinha avisado, e se guardou ali, e não nenhuma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Guarde o versículo 12. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo, está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com os cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Marque o versículo 15 e o 16. E agora leia comigo com muita atenção o 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Assim como na vida de Eliseu, o poder de Deus continuou manifestando maravilhas através assim como foi com Elias, o poder de Deus continuou manifestando maravilhas na vida de Eliseu. Eliseu aparece para o rei de Israel já por volta do seu terceiro milagre, quando o rei pergunta se tinha ainda a palavra de Deus em algum dos profetas. E é então que surge a palavra que fala assim, olha, existe ainda Eliseu, o homem que deitava água nas mãos de Moisés, nas mãos de Elias. E você percebe que durante todo o ministério de Eliseu, durante todo o tempo em que Eliseu foi usado com profecias, Deus está manifestando o seu poder somente através da vida de Eliseu. Não existe mais ninguém sendo usado por Deus para manifestar o seu poder. Quando você ainda observa a linha do tempo, você vê que Elias foi sucedido por Eliseu, e depois existe um espaço grande até que apareça o próximo profeta, que é Jonas. Nós ficamos bastante admirados
como num tempo onde as coisas aconteceram de forma tão gloriosa, de repente elas desaparecem. Sabe? Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu lembro muito da palavra que o pastor Davi Moreno nos pregou na sexta-feira, se eu não me engano. Foi sexta-feira, pastor? Foi na quinta-feira. O pastor falou assim, que se você abrir em Hebreus, no capítulo 11, e nos finais dos versículos, fala assim, olha, por causa que aquilo que aconteceu com eles, na verdade, foi para que vocês crescem hoje, porque a esperança deles é confirmada por aquilo que vocês receberam. Portanto, vocês não podem ignorar esse tamanho de testemunhas que aconteceram, porque tudo aquilo que aconteceu no passado era princípio para aquilo que acontece hoje. A vida de Elias e de Eliseu é um princípio para que nós entendamos que os dons do Espírito Santo que eles experimentaram com uma forma de porção nas suas vidas, hoje está derramado para qualquer um que busque ao Senhor. O capítulo 6 é um capítulo importante, se você observar. Porque nós percebemos que a vida de Elias, da maneira como ele foi chamado e a maneira como ele conheceu a Deus, ele foi fundamental para a fundamentação da fé de Eliseu para que cresce no Senhor. Se você observa os últimos versículos, quando Elias ainda está aqui na terra, ainda antes de ser transladado pelo Senhor, você percebe Elias tentando se desvencilhar de Eliseu, na verdade, testando para saber o intento de Eliseu de segui-lo. E Eliseu, por se eu não me engano, 4 ou 5 vezes, Elias tenta se desvencilhar dele, mas ele continua indo, até que então ele é recebido no céu. E a última visão de Eliseu, antes de que Elias fosse arrebatado, é justamente vendo carros e cavalos de fogo. Quando ele volta, ele pergunta ao céu se ainda o Deus de Eliseu, do Deus de Elias estava ao seu favor. É quando ele bate a capa de Elias em cima da água e a água se abre, então ele pode passar. Após esse momento, nós vemos então Eliseu empoderado por Deus, cheio do Espírito Santo, podendo fazer as mesmas obras que Elias fez e ainda mais. Uma coisa que Eliseu já fez diferente de Elias foi que Eliseu multiplicou os discípulos. Ele multiplicou os discípulos. A obra que começou através de Elias, profética, agora foi multiplicada pelo ministério de Eliseu. Eliseu tinha muitos discípulos, e o capítulo 6 começa justamente com esses rapazes que se juntaram na escola de profetas para Eliseu, construindo um lugar maior para abrigar. Construindo um lugar maior para estarem e para servirem a Deus e para receberem a instrução do profeta. Mas sabe de uma coisa? Aqueles rapazes conheciam a história de Elias e de Eliseu. Aqueles rapazes conheciam o Deus de Elias e Eliseu. Eles conheciam tudo aquilo e o assunto que Elias e Eliseu estavam inferidos nele. Mas eles não conheciam o poder que estava em Elias e Eliseu. E o que nos deixa atônitos aqui, ao primeiro tipo de adversidade, quando o machado cai na água, a primeira coisa que eles tinham que fazer é buscar pelo homem de Deus. Você sabia que tem crente hoje em dia que ele podia estar expulsando os demônios, que ele podia estar curando os enfermos, que ele podia estar ministrando a bênção de Deus em muita gente, que ele poderia estar entregando a profecia que Deus colocou no coração várias vezes, mas ele se calou, que ele poderia estar falando em línguas estranhas e também interpretando as línguas estranhas, mas toda vez que alguma coisa fora do comum vem sobre ele, ele chama o pastor. Ele busca o homem de Deus, porque ele conhece o assunto da igreja. Ele conhece a história da igreja, mas ele não tem na sua vida aquele poder que a igreja disse que ele tem. Ele não tem na sua vida aquilo que Elias e Eliseu receberam. É tempo, irmãos, de nós olharmos para a história do povo de Israel e aprendermos também que assim como Elias e Eliseu receberam o poder de Deus, essa geração dos moços também pode receber. O moço chamou pelo profeta.
Sabe uma coisa muito interessante também sobre a vida de Eliseu, que a gente pode comparar hoje com a igreja, nos momentos que nós estamos vivendo? É que assim como Eliseu foi procurado por reis, assim como Eliseu foi procurado pelos aqueles que estavam em eminência por conta da palavra, assim a nossa igreja hoje tem sido procurada ao redor no mundo por causa da palavra. Os nossos pastores são honrados em qualquer ciclo da sociedade onde eles forem. Aqueles que estão tentando ser candidato a presidente, candidato a qualquer tipo de coisa na sociedade, vêm até os nossos pastores para pedir a bênção, porque sabe que o homem de Deus tem poder na sua vida. É por isso que aqueles homens também foram buscar a Eliseu, quando souberam que até mesmo que o rei pensava na cama, Eliseu ficava sabendo. É por isso que o rei de Israel dava ouvidos quando Eliseu falava, não passe por aquele lugar. Existia uma palavra, existia uma honra, existia uma separação e santificação na vida desses homens que mostravam que o poder de Deus habitava neles e podia transformar as circunstâncias. Quando os homens aparecem diante deles, mais uma vez nós vemos a manifestação daquilo que Deus pode fazer. Porque quando Eliseu é procurado por aqueles homens de guerra, ele não teme. Apesar do seu moço chegar amedrontado e falar assim, olha, agora é o seguinte, vão fazer uma lei aí para proibir a gente de fazer assim e assim. O homem de Deus não teme. Olha, surgiu agora um novo pacto aí que estão fazendo nas leis, que vai atrapalhar a gente de servir a Deus assim, assim. O homem de Deus não teme. Olha, está aparecendo agora, parece que vão querer fechar as igrejas. O homem de Deus não teme. Ele não teme. Olha, a polícia está vindo aí falando para a gente abaixar o volume do culto. O homem de Deus não teme. Ele não teme. Apesar dos moços estarem amedrontados, apesar dos moços estarem arrancando os cabelos e falando assim, o que é que nós vamos fazer? O homem de Deus não teme. Por quê? Porque existe o poder de Deus na vida dele que tira todo o temor. O desenvolvimento do dom do Espírito Santo na sua vida, dos dons do Espírito Santo, faz com que você fique convicto a respeito daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Observando esses versículos, nós percebemos 3 coisas. Eu quero que você entenda isso muito bem, porque vai ser importante para que você desenvolva e que você queira os dons de Deus. Se você observa o versículo 6 e o versículo 7, nós observamos que os dons do Espírito Santo servem para que nós cuidemos daqueles que estão sobre o nosso cuidado. Por conta do dom do Espírito Santo na vida de Eliseu, ele pôde ajudar o seu servo, o seu filho, o seu discípulo, quando o machado caiu na água. É por conta, irmãos, dos dons do Espírito Santo na sua vida, que Deus vai lhe dar poder para vencer as guerras na sua família. É por conta do dom do Espírito Santo na sua vida, que Deus vai lhes dar estratégia e vai lhe dar visão para vencer as dificuldades no seu departamento. É por conta do dom do Espírito Santo de Deus na sua vida, que Deus vai lhe dar palavra para entregar àqueles que estão sob o seu cuidado. Versículo 10 ao 12. Nós percebemos outro princípio importante a respeito dos dons do Espírito Santo. Que os dons do Espírito Santo também servem para nós, para que nós auxiliemos aqueles de quem nós estamos sob os seus cuidados. Eliseu, como cidadão, estava debaixo da autoridade do rei de Israel. E o dom de Deus na sua vida ajudava o seu rei a não perder batalhas. O dom do Espírito Santo de Deus na sua vida vai lhe ajudar a ajudar o seu pastor a fazer o trabalho da obra de Deus. O dom do Espírito Santo na sua vida vai ajudar você a ajudar o seu pastor a cuidar do seu departamento. O dom do Espírito Santo na sua vida vai ajudar a você a dar uma palavra quando o pastor perguntar a Deus, Deus vai usar você em profecia para entregar uma palavra ao pastor, ao seu líder, aquele em que você está debaixo do seu cuidado. Outro princípio importante a respeito dos dons do Espírito Santo
é que se você observa o versículo de número 16, você percebe que os dons do Espírito Santo também ajudavam o próprio Eliseu a ter fé em continuar a sua jornada. Deus fez para com os meus moços, Deus fez para com o rei, Deus irá fazer por mim também. Deus me ajuda a cuidar daqueles em quem eu cuido, Deus me ajuda a cuidar daqueles que cuidam de mim, Deus também irá cuidar de mim. E quando ele olha para o moço, é muito claro que ele percebe que o moço estava em bastante dúvidas a respeito do momento onde ele estava vivendo. Sabe de uma coisa? Uma vida sem o poder do Espírito Santo de Deus acha que todo momento é final. Uma vida sem o Espírito Santo de Deus acha que toda circunstância é circunstância final. Uma vida que não está cheia do Espírito Santo de Deus acha que todo problema é fatal. Mas a vida cheia do Espírito Santo de Deus, ela sai para fora, vê os soldados e fala assim: mais são os que estão conosco. Agora, sabe de uma coisa que eu acho bonita? É que essa história podia ser triste se nós parássemos para pensar que depois de Eliseu ninguém mais se levantou. Mas Eliseu fez um clamor. Eliseu clamou a Deus alguma coisa que ecoa até os dias de hoje. E o Senhor Jesus Cristo, por causa do sangue que verteu, abriu de novo o caminho, o acesso ao Pai e permitiu com que o Espírito Santo viesse fazer morada na igreja. E agora é possível que o clamor que Eliseu fez pelo seu moço seja atendido hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo. E o clamor que Eliseu fez pelo moço foi: Senhor, abre os olhos do moço. Senhor, escola é importante. Ser cidadão é importante. Senhor, ter as coisas para que eles sejam crescidos na graça e no conhecimento é importante. Senhor, seminários são importantes, Senhor. Bible College é importante, Jesus. Senhor, organização naquilo que nós estamos fazendo é importante, Senhor. Senhor, olha, eles estarem preparados moralmente, psicologicamente, na língua, em todos os lugares é importante, Senhor. Mas mais importante, Senhor. Mas mais importante é que esse moço tenha os olhos abertos para perceber que quando o machado cai na água tem jeito. Para saber que quando o inimigo se levanta, Deus tem resposta. Para saber que quando o exército cerca, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É necessário, muito mais do que qualquer capacitação que eles façam, que os olhos sejam abertos para enxergar o sobrenatural. O apóstolo Paulo, explicando isso muito bem, depois daquilo que Jesus disse que aconteceria com eles: olha, vocês vão e isso vai acontecer, os sinais seguirão os que creem, isso que vai acontecer. Eu acho bonito porque você percebe os evangelhos e a mensagem de Deus, a mensagem do evangelho está ali muito clara, a mensagem que Jesus veio pregar. Atos dos Apóstolos nos mostra qual que era a rotina da igreja, o modus operandi da igreja. E as cartas que Paulo escreveu era a doutrina que nos fazia entender a mensagem para aquilo que acontecia. Então Jesus fala para os apóstolos, para os discípulos, aquilo que aconteceria com eles, dá a mensagem a eles. Atos dos Apóstolos é ato contínuo e dá sequência, que exatamente aquilo que Jesus disse que ia acontecer, acontece. E Paulo, na sua carta aos Coríntios, explica a diferença para os dons. É muito importante que você leia e aprenda, mas muito mais importante é que você desfrute. É muito importante que você olhe e entenda a diferença dos dons de elocução para os dons de revelação, para os dons da fé, para que você compreenda que você vai impor sobre as mãos sobre os enfermos e vai curar. Isso é tudo muito importante, mas é muito mais importante que você desfrute. É muito mais importante que você creia, porque há muita gente que sabe explicar. Mas o Senhor está abrindo um tempo novo, porque vai acabar isso.
de pouca gente que tem a experiência. Hoje o Senhor está abrindo uma porta nova para nós. Esse tempo é um tempo de abertura de portas novas para nós. Para as bênçãos espirituais que ainda alguns de nós não tinham experimentados, mas agora nós vamos experimentar numa dimensão e num poder muito maior do que nós já vimos na história da igreja. Sabe de uma coisa? Deus nunca fechou a porta dos dons. A partir do momento que Deus abriu a oportunidade para que os homens tivessem dons, Ele nunca fechou. O que aconteceu então é porque a geração de Elias é tão fantástica, a geração de Eliseu é tão visionária, mas parece que a geração dos moços, dos profetas, se acomodam com as coisas que aconteceram. Não mais. Não mais. Essa geração de moços se levanta mais uma vez para buscar a Deus e entender que o Senhor está falando conosco e nos dando novamente uma chance de ir à frente. Por que olhar para trás, então? Por que nós devemos olhar para trás e perceber a história das coisas? Eu te explico. Capítulo 11, versículo 39 a 40, nós citamos, agora vamos citar de uma maneira melhor. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que, sem eles, nós não fôssemos aperfeiçoados. Sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. O que a gente percebe aqui, aquilo que eles viveram lá no passado, era apenas aquilo que nós estamos fazendo hoje, a primícia daquilo que viria. Hoje é a primícia daquilo que você vai receber e abundar de Deus daqui para frente. Hoje é o início, o começo de uma nova história. Hoje é apenas o primeiro toque para que você nunca mais pare de usar os dons que Deus coloca na sua vida. A continuação do versículo, no primeiro versículo do capítulo 12. Portanto, nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, se você acha que se Deus chamou Elias de Tisbe, você acha que se Deus levantou Eliseu, que tinha negócios, que tinha muito dinheiro, que tinha muitas posses, tinha 12 juntas de boi. Você acha que se esses homens que viveram no passado, largaram tudo e viveram o extraordinário de Deus, você não pode, por quê? Essa nuvem grande de testemunhas nos dão confirmação de que é possível hoje, em 2019, viver os dons de Deus no meio do povo de Deus. Às vezes a gente fica pensando, quando a gente abre para a Bíblia, são tão grandes nomes que foram usados por Deus. Tirando os pastores, quem já ouviu falar sobre Ágabo? Ágabo. É um nome tão desconhecido, né? Ele aparece uma vez em Atos dos Apóstolos. Você sabe por que ele aparece? Porque a palavra de Deus disse que ele era um profeta de Deus. Já na época do Novo Testamento. Já recebido o dom da profecia, o dom de profetizar, durante a efusão do Espírito Santo que começou em Pentecostes. E Ágabo chega até a casa onde Paulo estava, pega o cinto de Paulo e ata Paulo. Ele fala assim, assim vai acontecer com o homem de quem é dono desse cinto. Ele vai ser preso e vai ser levado. Ágabo não é muito conhecido, mas foi usado por Deus para dar uma palavra a um homem de Deus, que exatamente aquilo que aconteceria com ele, aconteceu. As filhas de Cornélio, os nomes delas não estão aí, mas a palavra dá testemunho que elas profetizavam. Ananias é tão conhecido porque nós gostamos muito da história. Mas Ananias aparece uma vez ali perto do momento onde Paulo se converteu. E quando Ananias aparece, ele aparece para apenas um trabalho. E Ananias é tão bonito, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele tinha uma intimidade tão linda com Jesus. E foi usado por Deus para ser o primeiro a ter contato com Paulo e falar a respeito daquilo que havia acontecido com ele. Homens de Deus, anônimos para muitos, grandes através daquilo que Deus fez através deles. Sabe de uma coisa? Muito mais do que conhecerem o seu nome como Ágabo ou Ananias, ou não citarem o seu nome como essas filhas de Cornélio não foram citadas, muito melhor do que isso é desfrutar do mesmo poder que essas pessoas desfrutaram. Está ao seu alcance hoje. Está diante de nós hoje para a glória do nome de Jesus. Você sabe que
A palavra de Deus fala, e nós percebemos na maneira como a gente olhou, que os dons de Deus foram dados aos homens para aquilo que vos é útil. Sabe por que Deus quer te dar um dom hoje? Porque Ele quer aumentar a sua utilidade na casa de Deus. Sabe por que Deus quer manifestar os dons dele no meio da igreja? Porque Ele quer aumentar a utilidade do povo de Deus na terra. Sabe por que Deus quer derramar os dons dele na sua igreja? Porque Ele quer fazer com que, através da manifestação dos dons, a minha vida e a sua vida seja edificada. Nós vamos entender melhor a palavra de Deus. Nós vamos viver melhor a palavra de Deus se nós abundarmos nos dons que Deus nos deu. O desejo pelos dons, irmãos, está por toda a Bíblia. Se você abrir a Bíblia, irmãos, sempre há alguma coisa que você consegue perceber os dons. Se você abre, por exemplo, em Números, quando acontece aquela questão das codornizes, Moisés fica meio assim, achando que Deus não podia fazer. Deus fala assim, faz o seguinte, Moisés, junta 70 anciões aí na tenda da congregação. E quando ele junta os 70 anciãos, diz que ele tira parte do espírito que estava sobre a vida de Moisés e coloca na vida daqueles anciãos. E aqueles anciãos naquele momento profetizavam. E aí um dos moços de Moisés, vem e traz a notícia que 2 homens que estavam na lista para participar, mas não vieram à reunião, também receberam. E aí Josué chega para ele e fala assim, ô Moisés, manda eles pararem. Aí Moisés fala uma coisa que fica um ponto de interrogação enorme, mas a igreja entende. Fica um ponto de interrogação enorme para aquela geração, mas você entende. Moisés fala assim, você está com ciúme de mim? Quem dera todo Israel profetizasse. Quem dera não só esses 70, mas todos tivessem acesso ao poder que vem do céu e manifestassem a glória de Deus na sua vida. Quando nós percebemos, por exemplo, o rio de Deus que passa em Ezequiel, capítulo 47, onde você lembra aquela passagem dos côvados que você vai entrando mais para o rio? E o lugar onde não dava mais pé, que nós entendemos pela palavra de Deus, que significa aonde abunda, a pessoa está cheia do Espírito de Deus, onde não dá mais pé, ele está à mercê do Espírito de Deus. Quando você desce lá no fundo do rio, há pedras preciosas, dons. Há dons para você e para mim, na presença de Deus. Quando nós abrimos o livro de Zacarias, no capítulo de número 12, que fala dos prisioneiros da esperança, é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Ele fala assim, por causa desse sangue, desse sacrifício, o pagamento vai ser em dobro. Quando você olha Jesus Cristo voltando do Calvário, aparecendo aos discípulos naquela casa, em João capítulo 20, versículo 21, ele fala, Pai seja convosco, dá para eles o Espírito Santo e dá autoridade. Não só a salvação, mas agora a autoridade foi pago em dobro. Nós temos acesso a isso. Aquilo que eles sonharam no passado está às nossas mãos e Deus não cessou. Eu quero começar a terminar, pastor, contando 3 experiências. Você me conhece, a gente já está junto há 12 anos. E eu, nesses 12 anos que tenho estado nessa igreja, voltei para Jesus nessa igreja. Fui dado minha primeira oportunidade para ser líder nessa igreja. Fui renovado com o Espírito Santo nessa igreja. Fui chamado ao ministério nessa igreja. Fui formado como obreiro nessa igreja, através dos meus pastores. Também recebi várias vezes nessa igreja o poder de Deus para fazer algo sobrenatural. Eu lembro muito claro, um dia nós estávamos na nossa reunião de jovens. E aquele dia estava um culto gostoso. Todos os cultos são gostosos, mas tem uns que são mais, não é verdade? Aquele culto estava muito bom. Eu lembro que um casal veio à frente. E com a convicção que eu estou falando para você agora, eu coloquei a mão sobre as mãos daquele casal e disse assim, Deus está abrindo uma porta para você amanhã. Sem raciocinar muito, mas entendendo exatamente o que eu estava falando. O impulso de falar aquilo que estava no meu coração era para aquele casal. Eu entendia que o Espírito de Deus estava falando para mim dar uma mensagem. A profecia não vai fazer você virar o olho, não vai fazer você entortar a cabeça, não. Vai te dar uma convicção que aquela mensagem que veio ao seu coração, ela vem de Deus e é para aquela pessoa. Eu falei, olha, amanhã, Deus vai abrir uma oportunidade de negócio para você. E você vai sentar em frente da mesa e você não vai precisar de perguntar nada, é só assinar o papel. Terminei de falar isso e rapidamente pensei, meu Deus,
Que irresponsável que você é, Will. Sabe de uma coisa? Às vezes Deus faz isso com você para testar, porque você tem coragem de abrir sua boca e falar. Sabe o que aconteceu no outro dia? Ele chegou no domingo e falou assim, Will, fui trabalhar naquele dia seguinte que você me falou. Cheguei na minha empresa onde eu trabalho, eu sou funcionário, mas aquele dia meu patrão e o sócio dele sentaram. Falaram assim, ó, fizemos um negócio. Eu e o meu sócio estamos trocando essa parte da companhia e vamos colocar no seu nome, 40% é seu, você cuida de tudo, todo o equipamento, tudo vai ser seu. Você só precisa de assinar aqui, ou você tem alguma coisa para dizer. No dia seguinte ele ganhou metade da companhia. Que ele sentou naquele papel e a primeira coisa que ele lembrou foi assim, Deus me avisou sobre isso e assinou o papel. Deus avisando. Uma outra vez, nós estávamos no culto. E era um domingo. E eu sabia da dificuldade que uma família estava passando. Eu sabia da dificuldade. E aí é mais difícil falar, né? Porque você sabe o que está acontecendo. Mas Deus colocou no meu coração e falou assim, essa circunstância que vocês estão passando é para trazer mais perto você e o seu cônjuge. Eu falei assim, eu vou lá, meu Deus, porque eu sei da situação. Tomei coragem e fui. Cheguei próximo da pessoa, falei o que estava acontecendo. O diagnóstico era muito ruim. O diagnóstico era muito temerário. Mas Deus encheu meu coração de coragem e eu fui lá e falei. Anos depois, eu vi o testemunho. Durante aquele momento, Deus aproximou a minha família e todos nós estamos aqui hoje. Um dia nós estávamos no nosso culto, das 5 horas da manhã. E foi meu dia de pregar. Eu estava dirigindo o culto também. E no final, na oração final, Deus colocou no meu coração que queria curar alguém naquele dia no açúcar, na diabetes. E nós estávamos em tão poucos que eu já desencorajado falei assim, deve ser na internet. Eu falo da internet e me livro dessa. Eu falei assim, Deus está querendo cuidar hoje da diabetes. A irmã veio à frente e falou, sou eu. Eu tenho esse problema. Nós oramos e a irmã está até hoje com açúcar controlado porque Deus fez a operação naquele dia. Os dons são para você. Os dons são para hoje, os dons são para agora, os dons é para hoje ainda, nessa noite, para que você desfrute deles. Não se preocupe que eu tenho uma palavra e termino por aqui aos emborcados também. Tem muita gente que recebeu o dom de Deus e há muito tempo não faz nada a respeito do seu dom. Alguém te entristeceu? Alguém te deixou chateado porque, de repente, ele fala que você errou no que você abriu a boca para falar? Ou então, a doença que você disse que Deus estava curando não saiu. Existem pessoas que receberam o dom de Deus, mas se entristeceram pela palavra de alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Romanos capítulo 11, versículo 29, fala que os dons de Deus são sem arrependimento. Você pode estar até arrependido de usar, mas ele não se arrependeu de te dar. Você pode estar não querendo mais abrir a sua boca e falar. Você pode estar ouvindo a língua estranha no meio da congregação e não querendo interpretar. Mas o Deus que te deu, te dá interpretação ainda hoje. O Deus que te deu, te colocou e mostrou quem é que precisa das suas mãos impostas para curar. O Deus que te deu profecia várias vezes e você não entregou. Por conta do entristecimento. Às vezes foi alguma coisa que você fez. E para isso eu gosto de lembrar você o Salmo 89. O Salmo 89, por volta do versículo 30. O profeta, o Esrita, que era da época ali de Esdras, ele escreveu assim, olha o seguinte, se os filhos de Davi se desviarem, se eles fizerem alguma coisa que forem maus aos meus olhos, eu vou dar um açoite neles. Só que é o seguinte, eles ainda vão permanecer no lugar que eu disse que os filhos de Davi permaneceriam. Sabe por quê? Porque eu dei uma palavra e eu não vou mentir para Davi. Eles são um testemunho para mim. O dom que Deus deu na sua vida é um testemunho para Deus, para a glória do nome de Jesus. Essa promessa diz respeito a vós. Fique de pé, por gentileza. Essa promessa diz respeito a vós, Joel disse, aos vossos filhos, a todos quantos o Senhor chamar. A todos aqueles que Deus chamou, essa promessa é para você. Enquanto eu me preparava nessa tarde,
Eu fiquei assim, Senhor, como é que eu finalizo essa questão do Eliseu? Os moços vieram e a história é ruim depois. O Espírito de Deus me falou claramente, falou assim, Will, para a América, eu levanto vocês como Elias. Vocês saíram de lugar nenhum. Vocês são estrangeiros. Vocês são os tibsbitas dessa geração. E eu vou levantar vocês para trazer um renovo a esse país. Através daquilo que eu vou colocar no coração de vocês. Pastor, eu não lembro o ano, mas eu lembro o dia. Pastor Veiga estava aqui com a gente. E ele pegou um globo, pastor, e entregou para o senhor e falava que Deus entregava na sua mão. Essa promessa continua de pé, pastor. E essa geração de moços que Deus não vai levantar como moços covardes, mas como varões, Elias dessa geração, vão carregar aquilo, pastor, que o Senhor está fazendo e ajudá-lo nessa obra em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. A minha pergunta é simples. Olhando para o tempo que nós temos à frente, olhando para aquilo que Deus confirma pela sua palavra, o que te impede hoje de receber um dom? Eliseu já pediu, abra os olhos do moço. Eliseu já pediu, Jesus já tirou todo impedimento que tinha contra você. O pastor falou aqui nessa noite, a cédula que nos era contrária, ele cravou na cruz do Calvário. O seu pecado que lhe atrapalhava, ele já lhe perdoou. O que é que lhe atrapalha de hoje desembarcar? O que é que lhe atrapalha hoje de receber o dom de Deus e fazer com que Deus seja glorificado para a glória do nome de Jesus na sua vida? O que te impede? Para mim não te impede nada. E para você? Eu gostaria, ajuda aqui por gentileza. Eu gostaria você que hoje, no dia de hoje, quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Quem sabe você não recebeu ontem, quer receber hoje o batismo com o Espírito Santo. Quem sabe você há muito tempo não profetiza, ou Deus não toca mais o seu coração como tocava para interpretar línguas. Deus quer resolver esse problema hoje. E eu quero que você venha à frente, porque os pastores vão orar sobre vocês nessa noite. E Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. É Deus quem faz, não somos nós. O poder não estava em Elias, o poder estava em Deus. O poder não estava em Eliseu, o poder estava em Deus. O poder não estava em Paulo. O poder não estava em Elias, não estava em Ananias, não estava em Ágabo. O poder é aquele que Jesus disse no final do capítulo 28 de Mateus. Todo o poder o Pai me deu. O poder é dele, a unção é dele, o Espírito é dele. A quem nós ministramos pela palavra de Deus ao coração de vocês.